Olá, meus amigos, mais uma vez, o meu bom dia a todos. Estamos aqui agora para, a partir deste momento, estudar o tema a escala, a questão da importância das escalas. Na aula anterior, nós vimos o contexto de mapas, né? A importância dos mesmos, os elementos que estão contidos dentro desses mapas e um dos elementos bastante importante que é a questão da escala. Espero poder te ajudar. Seja bem-vindo aí ao nosso canal Geografia para Todos. Sou Albertino, professor de Geografia, e vamos ter uma conversa a partir de agora. Não veja simplesmente como uma aula, um bate-papo. Vamos ter um bate-papo entre eu e você para que possamos juntos compreender a finalidade da escala. Vamos aqui à primeira tela. A escala, o mundo no papel. Veja só. Como você viu, nós vimos na aula passada, o mapa é a representação gráfica de características físicas e sociais de toda a superfície curva da Terra, ou de parte dela sobre um plano. Uma folha de papel, né, aí, como você queira, como vai ser representado. Então veja que esse contexto estava na aula anterior, o contexto aqui sobre mapas, e que nós discutimos muito bem sobre este. Então aí nós temos a representação gráfica, né, de características físicas do nosso planeta. Veja só, a escala é, portanto, a relação entre as distâncias medidas na representação e as distâncias reais no terreno. Ou seja, a escala ela vai ser essas medidas que vão representar as distâncias medidas na representação lá dentro do mapa, no esquema, e a sua distância real. Vai ser essa ligação entre o desenho e o real, para você entender melhor. Dois tipos de mapas é bastante utilizado na nossa vida diária, nas escolas, no dia a dia, nas representações. A escala numérica e a escala gráfica. Essas duas são imprescindíveis, são muito importantes porque elas vão estar representando aí a maioria dos acontecimentos, distância, entre outros, a escala numérica e a escala gráfica. Vamos ver aqui. E aí nós temos a escala numérica. Vejam só, é expressa por uma fração, na qual o numerador representa a distância no mapa e o denominador a distância na superfície real. Ou seja, você estudou fração, você sabe muito bem, nós temos numerador na parte superior e denominador na parte inferior. O numerador é a distância no papel, é a distância aqui que representa, né, o mapa, e o denominador vai ser a distância real em quilômetros, quanto representa aquela área territorial. Então não esqueça, distância que representa no mapa vai ser representada pelo numerador. O que está no mapa é o numerador. E o denominador vai ser a distância real. Agora, olha só, uma escala 1 dividido por 100 mil, né? Lê-se escala 1 por 100 mil. O que significa que a superfície representada foi reduzida 100 mil vezes. Olha só, numerador e aqui denominador. Então nós temos essa escala foi reduzida 100 mil vezes. Nesse caso, então, 1 centímetro no mapa equivale a 100 mil centímetros, que é igual, 100 mil centímetros é igual a 1000 metros, e 1000 metros é igual a 1 quilômetro na realidade. Deu para você compreender? Você vai dando uma pausa aí no seu vídeo e vai fazendo as anotações precisas para que você possa fixar bem esse conteúdo. Olha o próximo slide. A escala numérica. Para descobrir a distância real entre dois pontos em um mapa, procedemos da seguinte maneira. Veja que no dia a dia, nós, na nossa mochila, nos nossos materiais, utilizamos uma régua. Às vezes pensamos que a régua não tem nenhuma finalidade ou não é tão importante. Mas olha só, nas nossas aulas de geografia ou até de história e outras disciplinas que aparecem mapas, você vai ver que a régua aí vai ser um instrumento fundamental. Com uma régua medimos a distância que existe entre dois pontos. Primeiro. Segundo ponto,
nós vamos multiplicar essa distância em centímetro, que está lá no papel, pelo denominador da escala e convertermos em metro ou quilômetros. O resultado obtido em centímetro. Então, nós vamos pegar a nossa régua, utilizar ela para medir lá nos pontinhos dentro do mapa, quando você pegar o teu mapa, há os pontinhos lá indicando cada localidade, cada região, você pega, vai fazer essa multiplicação do denominador da escala e converter aí em metro ou quilômetro. Veja bem, um exemplo aqui. Em um mapa cuja escala é 1 dividido por 100.000, a distância em linha reta entre as duas cidades é de 12 centímetros. Olha só. Mas como assim? Aí vem aqui uma perguntazinha básica. Qual é a distância real entre as duas escalas, ou as duas cidades? Olha a solução aqui, está prontinho para você. E aí você só vai dar um treinozinho aí em casa. Você já sabe muito bem. 12 vezes 100.000, que é igual a 1.200.000 centímetros, que é 12 quilômetros. Olha como ficou fácil. Ele pegou os 12 aqui, ó, vezes, 12 centímetros, vezes 100.000, e aí encontrou 1.200.000 centímetros, que é igual a 12 quilômetros. Fácil de fazer. Veja só, olha essa outra parte aqui, essa escala numérica. Eu tenho aqui o mapa, aqui o nosso território brasileiro, onde nós temos aqui os pontos extremos aqui do nosso território e suas distâncias de norte a sul e de leste a oeste. Nós vamos ter aqui de norte a sul uma distância do território brasileiro, uma distância de 4.394,7 quilômetros de norte a sul e de leste a oeste de 4.319,4 quilômetros. Essa é a distância do nosso território. A partir deste, você vai ver que a escala vai te ajudar a compreender melhor todas essas dimensões, essas distâncias. Olha só, aparece aqui a questão de fronteira, de 15.719 quilômetros de fronteira, litoral, 7.367 quilômetros, área litorânea, que são essas bordas aqui. Mas olha aqui. Para representar espaços maiores, agora vamos ter cuidado com essa questão das escalas, porque elas são muito perigosas na hora da compreensão. Para representar espaços maiores, como estados, países e continentes, devemos utilizar uma escala em que 1 centímetro no mapa corresponda a muitos centímetros na realidade. E eu coloquei um exemplo para você aqui. A escala 1 dividido por 50 milhões. Lê-se 1 para 50 milhões, ou 1 dividido por 50 milhões, como você queira. Ou seja, 1 centímetro no mapa corresponde a 50 milhões de centímetros, ou 500 quilômetros no terreno. Para isso, creio que você estudou muito bem nas aulas de matemática, aí, 4º ano, 5º ano, a questão dos múltiplos e submúltiplos do metro, E aí você vai ter que compreender para poder fazer essas transformações. Mas vamos aqui o seguinte. Mas aqui surge outro problema. É difícil, É difícil ter ideia do que representa 50 milhões de centímetros. É muita coisa, gente? Fica até um pouco confuso. Mas veja só. Pois estamos acostumados a medir distância em metro ou quilômetros, bem mais fácil. Para facilitar a compreensão, basta transformar centímetro em metro e em quilômetro. Vamos observar aqui, eu tenho aqui os múltiplos e os submúltiplos do metro. Você vai ver o seguinte, múltiplos eu tenho aqui e os submúltiplos eu tenho aqui para a direita. Veja só. Eu tenho aqui 1.000, metro, 100, 10 e aqui o metro no meio, 0,1 e aqui 0,001. Lembra lá quando estudamos em matemática? Aqui nós temos o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro, temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Então, basta você relembrar essa possibilidade das aulas de matemática, que eu creio que tua professora ou teu professor ensinou maravilhosamente bem a você. Olha um caso aqui. De centímetro para metros, como é necessário caminhar 2 casas para a esquerda de centímetro, aqui 2 casas para a esquerda, olha só.
Para transformar 50 milhões de centímetros em metro, devemos cortar 2 zeros. Então, ou assim, 50 milhões de centímetros corresponde a 500 mil metros. Basta você cortar 2 zeros. Vamos pensar aqui, 50 milhões são quantos zeros? São 7 zeros, né? Você corta lá no final, olha uma regrazinha bem básica para você, bem simples. Você colocou lá os 5 e mais 7 zeros. Pegue da direita lá, corte 2 zeros, risque lá 2 zeros. Sobrou 5. Agora conte 3, as casas decimais. 1, 2, 3. Quando você contar aqui, 1, 2, 3, corta com a vírgula. Sobrou o que? 2 zeros e os 5 aqui. Então, 500 mil metros é essa distância. No caso 2, de centímetro para quilômetro, como é necessário caminhar 5 casas, de centímetro para quilômetro, você vai caminhar 5 casas, o que é que vai acontecer? Ó? Devemos cortar 5 zeros. Então, 50 milhões de centímetros corresponde a 500 quilômetros. Você cortou 5 zeros. De 7 cortou 5, sobraram 2. Então, aqui ficou 500 quilômetros. Muito fácil. Nós vamos ter aqui essa aplicação, esse outro contexto. Veja só. A aplicação da escala numérica. Para pôr em prática a escala numérica, observe essa figura aqui. A escala numérica desse mapa é 1 para 10 milhões. Esse 1 para 10 milhões, ou seja, cada centímetro no mapa corresponde a 10 milhões de centímetros. Em quilômetro, cortamos 5 zeros, não é isso? 10 milhões, vamos cortar 5 zeros, de centímetro para quilômetros, que 1 centímetro no mapa corresponde a 100 quilômetros. Veja bem, nós temos aqui 100 quilômetros. 10 milhões, cortou 5 zeros, então você ficou aí apenas com 100, né, quilômetros. Com esse dado, pode-se calcular a distância entre linha reta entre cidades representadas no mapa aqui. Basta medir com uma régua a distância entre as duas cidades. Aqui ele colocou um exemplo. A distância entre Alagoinhas e Jacobina. Um exemplo aqui é de 2,5 centímetros. Tu pega a tua régua e aí você faz aqui qualquer cidade dessa que for pedida. Você pode fazer a ligação e medir em centímetro. Olha o exemplo aqui. Sabendo que no mapa 1 centímetro corresponde a 100 quilômetros, veja só, a 100 quilômetros, multiplica-se 2,5 por 100 quilômetros. Então, a solução é 2,5 vezes 100 km é igual a 250 km. Portanto, a distância em linha reta entre Alagoinhas e Jacobina é de 250 km. Muito fácil. Dê uma pausa aí no teu vídeo e vai nos teus materiais, no teu material, fazendo os rabiscos, relembrando as aulas de matemática que eu te falei, e aí você vai encontrar. Veja que a legenda, lembra que nós falamos nos mapas, na questão de mapas, a importância de cada elemento contido no mapa. Olha aqui a legenda. Se você pegar essa bolinha preta aqui, nós vamos ter o quê? Cidade principal. Essa outra aqui, nós vamos ter a capital, Salvador. E essa outra maior, esse outro círculozinho, é cidades importantes, e o menorzinho aqui, outras cidades. São os símbolos que vão apresentar aí para você se localizar ou identificar. Próximo, agora a escala gráfica. Veja só, na escala gráfica nós vamos ter que ter um cuidadinho a mais, porque é uma linha reta graduada, na qual se indica a relação com as distâncias representadas no mapa. Olha esse exemplo. 1 centímetro, cada centímetro aqui, representado no mapa, aqui vai equivaler a 100 quilômetros. Então, 100, 200, 300, 400 quilômetros. Agora só. Quanto maior é a escala, menor é a área representada e maior ou com muito mais detalhe você pode observar o que está contido dentro desse. Veja só, quanto maior a escala, menor é a área representada e maior é a possibilidade de você visualizar os elementos, aquilo que está contido. Agora, veja bem, as escalas grandes, por exemplo, 1 dividido por 1 por 5.000, geralmente são usadas para representar a planta de uma cidade, de uma propriedade rural ou de um prédio.
Observe, eu vou voltar aqui, permita-me aqui, ó. Se eu falei para você que quanto maior a escala, menor é a área representada, maior são os dados que você pode conter ali dentro, pode observar, vai ser o contrário. Enquanto menor a escala, olha esse outro mapa aqui, ó. Menor a escala, você vai ver que maior é a área representada e você vai ver com menos precisão o que está contido. Vamos rever isso aqui, é um pouco confuso, né? Vamos entender. Maior a escala, menor a área representada. Olha isso aqui. Maior a escala, menor a área representada, mais chance de visualizar aqui os estados. Menor a escala, menor a escala, maior a área representada e menor é a chance de você observar. Vai ficar mais distante. É como se você desse um zoom aí na imagem. Quando eu amplio a imagem, eu visualizo com mais detalhe. Quando eu deixo a imagem com uma distância menos resolução, você consegue visualizar menos. Então, aqui eu tenho uma escala menor, onde apresenta um espaço bem amplo, bem maior, uma maior quantidade de superfície, mas os pontinhos vão ficar dificilmente, você vai ver, mas com mais dificuldade. Esse é o contexto. Pronto. Então, pessoal, vamos ter aí esse cuidado com relação à escala. Você dá uma pause aí no vídeo e você faz as anotações, volta quantas vezes for preciso, que eu acredito que você está fazendo isso. Não basta só me ver, um cara feio como esse, não adianta só ver, porque isso aí pode até atrapalhar você. Mas o que pode acontecer? Dê uma pausa e você vai conferindo as informações. Não deixe de dar uma curtida aí no vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, para que eu possa melhorar aí alguma coisa que for preciso. Esse material você vai encontrar lá no meu blog, que é batistaprofessor.blogspot.com.br. Abaixo do vídeo vai ter lá o link onde você clica e você vai direto. Tem todo esse material para que você possa aí trabalhar nas suas aulas e te ajudar nesse início de ano letivo. Muito obrigado e até a próxima aula.